Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast Vida Nova, o de número 32. Eu sou o Rodrigo Bibo e qual é a sua fé? Eu sou o Jonathan Silveira e nós precisamos ter uma fé ativa para saber aquilo que nós acreditamos e levar Deus a sério. Ô louco, esse foi mais um BTcast Vida Nova, gente. Aí tá aí, ó, o livro Fé Ativa. Muito boa, Jonathan, muito boa. É uma fé ilabanável, precisamos ter uma fé ilabanável. Gente, estamos aqui com o Jonathan Silveira, figurinha carimbada já aqui nos BTcasts Vida Nova. E Jonathan, de número 32, hein? Olha aí, a nossa parceria já é de longa data. Com certeza. E só bate-papo bom sobre livros de alta qualidade aí que nós temos publicado. E se Deus quiser, essa parceria vai prolongar ainda por muitos anos, né? Amém, que assim seja. E Jonathan, a Vida Nova está investindo bastante agora em e-books. Tenho acompanhado um pouco aqui nas redes sociais e tal, e vocês, que era uma reclamação que o pessoal tinha da Vida Nova, né? Tem a galerinha aí dos e-readers, dos e-books, a galera que gosta de livro digital, que fala, poxa, a Vida Nova não tem e-book, e a Vida Nova não tinha. Agora andou a produção aí de e-books em edições Vida Nova. É verdade, Bibo. Nós temos aí vários pedidos de nossos leitores solicitando que nós produzíssemos mais e-books, nós atendendo essa solicitação e também devido a toda essa questão envolvendo a pandemia, nós decidimos que seria interessante que nós publicássemos mais e-books e disponibilizasse ao pessoal para que pudesse ter acesso mais rápido à nossa literatura. Então nós temos aí no nosso site vários lançamentos que foram agora também publicados em e-book e também os livros antigos, boa parte deles está sendo disponibilizada também nesse formato. Legal. Só o pessoal entender, gente, todo e-book ele também tem um custo, né, para se produzir, não é tão barato assim como o pessoal acha, porque hoje em dia a gente meio que se acostuma mal, né? Vamos pensar na Amazon aqui, de repente a Amazon lança umas promoções lá e e-book a R$5 e tal. Gente, é muito mais que R$5 para produzir um e-book, tá? Não é só pegar o arquivo Word ali e fazer uma mágica e tá pronto o e-book. Não, um bom e-book demora para ser feito e tem um preço, tem um custo e tal. E a Vida Nova, graças a Deus, graças às orações e pedidos desses leitores vorazes, está aí produzindo mais e-books. E isso é muito bom. Eu gosto muito de ler, eu gosto do livro cópia física, obviamente, mas toda noite eu abro, na verdade, o meu Kindle e, cara, inclusive, voltei a ler Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, do nosso grande Tim Keller, e ele tava, inclusive, no Prime, nem paguei nada, que como eu já pago o Amazon Prime, tava lá de graça, né, de graça não, né, mas incluso no pacote do Prime. Aliás, tem muita coisa boa inclusa no Prime aí, cara, é isso. Vida Nova, obrigado por estar investindo agora também em e-books. E-book não dá tanto lucro para as editoras assim não, tá, pessoal? Por isso que muitas editoras também demoram para investir em e-books e tal, porque o retorno nem sempre compensa, ok? Só pra vocês terem também um pouco essa noção aí. Eu sei porque eu vendo e-books, eu já produzi, né, já lancei livro por editoras com e-book, cara, assim, é mais pra ter mesmo e pra saciar a fome dessa galera dos leitores digitais. Mas que bom que Vida Nova nos ouviu e nos atendeu. Obrigado. É sempre um prazer poder atender os nossos clientes, sempre que possível, né? E claro, né, mano, a questão da pandemia também fez muita coisa, mudou muito o jeito, enfim, e a questão do e-book, muita gente comprando e-readers, Kindles e tal, então, assim, a galera tá começando a experimentar pela praticidade. Isso. É muito mais fácil você comprar um e-book do que comprar um livro, até mesmo em questão de cópia física, né? Enfim. Facilita muito, né, porque você tem acesso imediato à sua compra, né, ao livro que você tá adquirindo. E outra, se você tem mesmo um e-reader, ele não danifica a sua visão. Diferente se você vai ler num celular ou tablet, que detona a sua vista, num e-reader, você não tem, como o Kindle, por exemplo, que eu uso, cara, enfim, baita mão na roda. Mas é isso, Jonathan, o assunto aqui não são as vantagens dos e-books, poderíamos fazer até um podcast sobre isso, mas o assunto aqui é Fé Ativa, este lançamento de J.I. Packer que a Edições Vida Nova traz para nós. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho então aqui de Fé Ativa de J.I. Packer. Eu falei errado no começo, deixa eu me corrigir aqui. J.I. Packer, Fé Ativa, o discipulado que produz cristãos que levam Deus
a sério. Olha aí, pelo pouco que eu já olhei desse livro aqui, eu li os 3 primeiros capítulos, já posso dizer o seguinte, galera, eu já vou começar pelo final, só pra você entender o seguinte. Sabe aquele livro que você tava precisando pra, quem sabe, fazer um discipulado na sua igreja? Pois bem, a Vida Nova acabou de jogar na sua mão. Mas, ô Jonathan, vamos conversar um pouquinho sobre aqui esse livro, e uma coisa que me chamou muito a atenção já no prefácio que o Packer coloca, é a questão da subnutrição da espiritualidade que a gente vive hoje no movimento evangélico ocidental, por assim dizer. Vou ficar aqui com essa fatia da humanidade. E isso ficou muito mais evidente agora na pandemia. A gente tá vivendo aí o fechamento, né, provisório das igrejas, algumas estão reabrindo e tal, mas por mais de 40 dias, igrejas ficaram fechadas, não tendo mais o culto, não tendo mais as reuniões de oração, não tendo mais os estudos bíblicos, e pelo menos aqui no Brasil a gente pôde perceber que a galera ficou meio perdida, né, muitas pessoas ficaram com a sua fé meio suspensa, com a sua fé em modo avião, e aí a gente percebeu que no fundo o povo não tava bem alimentado, algumas vezes por culpa da própria igreja, porque não fornece um alimento adequado, mas principalmente a culpa é dos próprios cristãos, que de alguma forma são apenas consumidores de uma fé, são consumidores da religião. E aí a gente percebeu não um reino de sacerdotes, mas um reino de consumidores da religião. Não sei se tu teve essa percepção. Sim, com certeza. O Packer escreve esse livro, Bibo, justamente tendo em vista a preocupação que ele tem com a igreja ocidental, como você mencionou aí, né? E com os rumos que a igreja tem tomado. E justamente por conta dessa influência que a cultura tem tido sobre a igreja, a cultura no sentido pejorativo aqui, né? Nem tudo é ruim. Mas esse lado, o espírito da época, digamos assim, que tem influenciado a igreja, tem, infelizmente, feito com que os cristãos, de modo geral, desvalorizem o valor da verdade, né? E por causa disso, tem havido uma subnutrição espiritual que o próprio Packer menciona aí no livro, né? E por isso que ele vai destacar tanto a importância de assuntos que são essenciais para a fé cristã. Aliás, a gente poderia começar a definir o que é fé, porque uma coisa interessante é que tudo é fé, parece, hoje em dia, né? Não, eu tenho a minha fé. A gente vive hoje no Ocidente muito essa confusão de que parece que tudo é fé. Então eu tenho a minha fé em Deus. É muito comum a gente ouvir essa expressão. Eu tenho a minha fé em Deus, eu pratico as minhas orações, mas aí você sabe que a pessoa, ela acredita também em signo. É muito engraçado isso, né? Porque a gente vê até no perfil de membros da igreja nossa, assim, tipo, tá lá, né? Casado, ama Jesus, Sagitário. Então, cara, é uma coisa assim, não, mas eu tenho a minha fé em Deus. Mas gosta de ler sobre um misticismo oriental, entende? Eu faço acendo o meu incenso, procuro me esvaziar e ir em busca do nada. Dá os pulinhos na onda no Réveillon. Pois é, não, crente vestindo branco, né, cara? Então, assim, isso, é aquela coisa assim, meio que um misticismo. E a gente sabe que o Brasil, pra falar aqui da nossa terra, é uma terra bem mística, né? A gente acredita em muita coisa, né? A gente acredita em macumba, por exemplo, né? A gente conhece crentes com medo de macumba. Então, assim, qual foi o pastor que nunca atendeu no seu gabinete alguém meio que desesperado porque falou: pastor, eu vi, tinha uma macumba na esquina da minha casa, sabe? Então, assim, e aí, o que eu faço? Então, assim, a gente vive um misticismo, de alguma forma, muito complicado, e aí a gente precisa até mesmo entender o que significa fé. Porque tá todo mundo dizendo aí, eu tenho a minha fé, acredito em Deus e tal. Tá, mas o que fé significou e significa na boca dos apóstolos de Jesus? Exato. Na nossa cultura, a ideia de fé não tem o mesmo significado que nós cristãos acreditamos que tenha, não é? A cultura não está preocupada com o valor da verdade, com a verdade ontológica, digamos assim, né? Você simplesmente vai num buffet espiritual e vai colhendo aquilo que você acha agradável para você e vai criando a sua própria espiritualidade, não é? Então, por isso que nós nos deparamos com esses fenômenos aí que você mencionou. Às vezes um crente que acredita em horóscopo, um crente que tem medo de macumba e por aí vai. Influência da cultura sobre a fé cristã, não é? Mas o cristianismo tem uma fé extremamente específica, né? E o Packer vai trabalhar sobre isso. E, apesar da cultura colocar todas as fés no mesmo pacote,
pacote e ela desconsidera aí as diferenças e tonalidades do conceito, a fé cristã é singular. Então ela é diferente da fé budista, ela é diferente da fé islâmica, da fé hinduísta, da fé judaica. Fé cristã é algo singular. E aí, na definição do Packer, fé é o seguinte: é o compromisso de fé e prática com Jesus Cristo, o Senhor divino humano, que veio à Terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou da morte, voltou ao céu, reina agora sobre o cosmo como vice-regente nomeado de seu Pai, e voltará para julgar a todos e levar os seus para a glória, onde estarão com ele para sempre, desfrutando de alegria inimaginável. Então nós vemos aí o resumo do que é a fé cristã. Nós vemos que existe um Deus criador, existe Jesus, que é o Deus humano, que é homem e Deus ao mesmo tempo, que ele veio, morreu, ressuscitou, foi aos céus, é vice-regente nomeado de seu Pai, e um dia ele vai voltar para resgatar os seus, não é? Então isso é basicamente a fé cristã, é algo bem específico, é um conceito que define muito bem o objeto da nossa fé. E é interessante, Jonathan, porque assim, até o título do livro, né, fé ativa, a gente tem que colocar esses adjetivos aí, porque parece que só fé fica muito vago. Até fé cristã hoje em dia tá vago, infelizmente. Então, fé, se eu tô entendendo aqui o caminho que o Packer tá tomando, a fé, na verdade, ela é não só uma crença no Deus bíblico, no Deus trinitário, no Deus trino, mas é também um compromisso com aquilo que está revelado na sua palavra. Ou seja, é uma fé ativa, é uma fé que tem compromisso com a história. Até aqui no prefácio, o Packer resgata a importância da catequese, a importância de você ter uma classe de catecúmenos, digamos assim, de pessoas que são instruídas na fé. Ou seja, fé então não é só aquele sentimento de confiança que eu acredito em Deus. Isso é importante e realmente faz parte da fé. Mas não, a fé tem essa vertente também de que ela é a apropriação intelectual de conteúdos dessa fé. Ou seja, é a apropriação intelectual, racional de doutrinas, e por isso a pessoa precisa andar num caminho de discipulado, de catequese. Mais ou menos por aí? É isso mesmo, Ibo. Às vezes as pessoas têm a impressão de que estudar doutrina ou conhecer as verdades bíblicas, ler livros cristãos é algo enfadonho, é algo chato. Mas isso está muito longe de ser a verdade. Se as pessoas têm essa compreensão, às vezes pode ser por causa de culpa de nós mesmos, às vezes de pastores ou de professores que não transmitem essas verdades cristãs da maneira adequada. Mas estudar a doutrina ou estudar catecismo, confissões de fé e por aí vai, deve ser algo extremamente regozijante, porque nós estamos estudando sobre o nosso próprio Deus. Se trata da própria autorrevelação de Deus para nós. Então, enfatizar o valor do intelecto e estudo cristão é extremamente importante, porque o intelecto não é desprezado quando nós nos tornamos cristãos, pelo contrário, ele é valorizado. Mas como você disse, né, tem o seu lugar ali dentro da espiritualidade, ele não é tudo, mas ele faz parte de grande parte da nossa vida cristã, porque o intelecto pelo intelecto, ele não gera o compromisso, não é? Nós sabemos que precisamos ter o intelecto que gera também o envolvimento, o engajamento com o objeto da nossa fé, que é a crença e o compromisso. Deixa eu ler um trechinho aqui do prefácio que eu gostei bastante, até quando você olhar a capa do livro Fé Ativa, do J.I. Packer, aí esse lançamento da Vida Nova, você vai entender um pouquinho melhor o porquê na capa tem uma flecha indo em direção ao alvo. Olha só o que ele está dizendo sobre a questão da catequese e todo esse ministério da igreja. Como disciplina voltada para a nutrição espiritual, pode-se dizer que a catequese corresponde ao círculo menor de um alvo usado para a prática do arco e flecha, do arremesso de dardo ou do tiro. As reuniões de estudo bíblico e oração miram os círculos maiores do alvo, mas é a catequese, esse processo contínuo de instrução e discipulado, que acerta o alvo na mosca. O fato de a catequese para todas as idades estar hoje fora do currículo da maioria das igrejas é, portanto, uma perda inestimável que, como dito anteriormente, tem deixado muitos cristãos desnutridos e, por consequência, espiritualmente sem forças. Olha que
Que assertividade do Packer nesse parágrafo. É verdade. Resgatar a catequese, Bibo, seria basicamente resgatar todos os elementos da nossa crença e construir ali um alicerce sólido para aqueles que estão iniciando na fé e também para aqueles que já estão aí na caminhada cristã, para que esses alicerces aí sejam relembrados. E quem sabe, se esses alicerces estão ali meio frágeis, seria o momento de também solidificá-los. Por isso existe a catequese, por isso existe as confissões de fé, por isso existe também a doutrina, porque são esses elementos que nos ajudam a relembrar o que é a nossa fé cristã. A gente tem uma espiritualidade, Jonathan, hoje em dia, e eu vejo isso no Brasil, até por conta de jovens pregadores que alçaram fama muito rápido, né, e acabam falando muita besteira, infelizmente, para milhares e às vezes até milhões de pessoas. Mas isso não é um problema só de jovens pregadores, tem muito velho barbado, ou barbado, whatever, falando também essas groselhas, né? Então uma espiritualidade meio assim que se cria um cânon dentro do cânon. Então assim, eu não ligo muito pro que Paulo fala, é mais Jesus mesmo. A Bíblia nem é a palavra de Deus, o importante é a gente amar as pessoas. Ou seja, meio que pega um Jesus meio hipster, assim. E que importante é amar, Jesus comia com as prostitutas, Jesus ele comia com os pecadores, e aí a galera vai criando assim um pouco essa cultura, tipo, o importante é a gente amar, pra que doutrina, pra que apologética, né, pra que teologia, esse bando de teólogo aí que não faz nada, que só fica estudando e que não sei o que. Então a galera meio que sequestrou Jesus da tradição, e eu diria até da tradição bíblica, porque fica com essa ideia de um Jesus meio riponga, né? Jesus que ama, e o importante é só o amor e tal. É como se ele cria um cânon dentro do cânon, porque você não pode jogar Paulo fora, né? Você não pode jogar as cartas do Novo Testamento, você não pode negar que a maior parte do Novo Testamento são cartas escritas justamente com fins querigmáticos, didáticos, catequéticos. Então você não pode ignorar isso. Ignorar isso é ignorar boa parte da Bíblia e é ter uma espiritualidade capenga. E é uma ilusão porque se você for estudar Jesus, você vai perceber que Jesus está seguindo a catequese do Antigo Testamento, de certa forma. Jesus está dentro de uma tradição. Então assim, esse Jesus meio riponga aí é muito perigoso, porque é uma fé esotérica. Então Jesus é mais um guru, sabe? E aí eu abro mão da tradição, essa coisa dos homens. Não, cara, a tradição é um presente de Deus para a humanidade. É graças à tradição que nós temos uma Bíblia na mão. E essa Bíblia que ele fala de Jesus. É verdade. Bibo, quando você nega o valor da doutrina, quando você nega o valor desses documentos históricos, você dificilmente vai ter uma espiritualidade saudável, porque muito provavelmente você não vai ter uma concepção boa sobre quem é Deus, não vai ter uma concepção boa sobre a fé e nem sobre a igreja. Porque a base da nossa fé está justamente no estudo das doutrinas, no estudo da Bíblia, no estudo dos credos, das confissões. Se você nega tudo isso, você está criando basicamente um cristianismo alternativo, como diz o Packer. Parece uma postura muito piedosa, né? Você dizer que a gente não precisa ficar estudando doutrina, Deus é amor e tal. Parece algo muito piedoso, mas é algo muito arrogante, porque você simplesmente está dizendo que tudo aquilo que foi feito no passado, tudo aquilo que aqueles cristãos sérios, comprometidos, aqueles cristãos que eram academicamente cuidadosos durante séculos, que construíram, que foram aí pensando sobre a nossa fé, tudo aquilo que eles escreveram e pregaram deve ser jogado fora, não tem valor nenhum. E aí você cria uma fé que não tem bons alicerces, porque você está simplesmente inventando conceitos que são gerados por você mesmo, sem base nenhuma, não é? E aí surge o liberalismo que entra nas nossas igrejas. Jonathan, eu diria o seguinte, que negar a tradição parece piedoso, mas no fundo é muito perigoso. É exatamente isso, Bibo, e tem até uma frase muito famosa aí do Yaroslav Pelikan, que diz bem assim, né? O tradicionalismo é a fé morta dos vivos e a tradição é a fé viva dos mortos. Eita, essa é clássica e muito boa, e resume muito bem a ideia da tradição, sabe? É bonito, cara, é bonito você amar as pessoas, é bonito você fazer o bem, só que assim,
a nossa fé, ela não é só esse sentimento de compaixão pelo outro. Não, a fé cristã, ela tem uma série de coisas que a cercam e partem dela, que a gente não pode negar, sabe? Então, é uma compreensão do evangelho, é uma compreensão da palavra de Deus. É uma compreensão da doutrina cristã. Com isso, eu não estou dizendo que você precisa agora saber todas as doutrinas cristãs e saber explicar escatologia e saber... Não, gente, não é isso. Isso faz parte também, né? É importante você saber pelo menos que Jesus Cristo vai voltar, né? Então assim, mas a galera não sabe o básico, né? O pessoal não sabe explicar a razão da sua fé. E é incrível, né, cara? Como a galera se detém às vezes em textos difíceis da Bíblia. O que eu mais recebo é, sabe, e dinossauro. E o que quer dizer aquele texto lá de Ezequiel 1? E não sei o que. E Adão tinha umbigo e não sei o que lá. Cara, e às vezes não conhece nem algumas coisas básicas, né? Basilares da fé. E isso é muito comprometedor, porque isso, de alguma forma, como a gente defende muito aqui no Bibotalk, a doutrina, ela interfere diretamente na tua devoção. Exatamente. Eu acho que você sintetizou muito bem o assunto, Bibo. Nós não estamos falando aí de assuntos teológicos extremamente complexos e tudo mais. Lógico que a gente pode se aprimorar, a gente pode entender essas questões mais complexas, mas nós estamos falando aqui das questões mais básicas da nossa fé, não é? Nós estamos falando basicamente de 1 Pedro 3,15, estar preparado para responder a todo aquele que pede a razão da esperança que é em nós. E se nós não conhecemos bem a nossa fé, nós não temos condições de articular a nossa crença para outras pessoas. E isso não é uma fé ativa. Fé ativa é conhecer bem aquilo que nós cremos, saber o motivo das nossas crenças e poder transmitir isso a outras pessoas. E por isso a catequese, né, cara? Porque é uma coisa que você não aprende da noite pro dia. Por exemplo, eu estudo teologia de maneira formal, por assim dizer, desde 2001. Ou seja, em 2001 eu entrei num seminário de teologia e, cara, e até hoje estou envolvido com a teologia. Meu irmão, cara, eu não sei muita coisa, sabe? Eu não sei... Olha, eu vou dizer pra vocês, eu não tenho vergonha de dizer, eu fui compreender o evangelho de maneira mais clara e, assim, as várias facetas do evangelho tem 3, 4 anos, sabe? Assim, que eu fui entender um pouco mais a dimensão. E ainda hoje, quando eu vou ler Tim Keller, caraca, mano, é isso. Quando eu vou ler N.T. Wright, às vezes, eu falo, caramba, mano, olha que compreensão bacana. Então, assim, cara, o negócio é começar. É o que eu sempre falo pros meus alunos, eu falo pros meus amigos, cara, às vezes eu vejo aquele pessoal que tá começando, né? E ele fica... E a gente tem muito ouvinte, assim, que vai entrando, né, pro universo da teologia e tal. E aí a cara já quer... Ele ouve, né, um Igor Miguel ou um Jonas Madureira ou qualquer outro expoente aí da teologia no Brasil. Ele já fica apavorado. Calma, mano. E por isso que eu digo que um livro como esse do Packer, ele é muito legal até para iniciar os teologastros, né? Para iniciar aí a galera, porque ele é básico, mas é um básico muito bem escrito e tal. Porque o importante é começar, pra gente não ter uma fé vazia, sabe? Uma fé vã. Essa é a grande questão, porque as pessoas, elas entram na porta que é Jesus, elas têm um encontro com Deus, elas têm uma experiência com Deus e ninguém nega isso, só que, cara, não dá pra ficar só na experiência, é preciso se alimentar, e aí entra a catequese. E se nós não sabemos, Bibo, a base da nossa fé, isso prejudica, inclusive, com quem nós nos relacionamos, não é verdade? Porque se a nossa fé tem alicerces frágeis, isso significa que nós não temos condições de distinguir também, muitas vezes, quem é irmão e quem não é irmão, quem é cristão e quem não é cristão. Então é mais um motivo aí para a gente valorizar o estudo da doutrina, entender bem a nossa fé, para que a gente possa não apenas articular bem aquilo que nós cremos, mas também nós tenhamos condições de desenvolver uma doutrina da unidade cristã de maneira sã, não é? De uma maneira saudável. Não há dúvidas da importância desses assuntos e do estudo da catequese também e da doutrina. Para ficar claro para o ouvinte, é o seguinte, quando você pensa em computador, quando você pensa em celular, chave inglesa, currículo, avião, cada uma dessas palavras que eu acabei de citar, ela já remete uma figura na sua cabeça. Bem, celular é isso, computador é isso, um currículo é isso. Você já tem uma definição. Então, pro Novo Testamento, eu achei muito legal isso que o Packer coloca aqui, pro Novo Testamento, a fé é isso. Quando se fala em fé cristã,
automaticamente ela já tem um pressuposto do que ela é e do que ela não é. Porque sabe o que a gente vive hoje, Jonathan? A gente vive muito essa ideia, que eu, né, trazendo o exemplo dos riponga aqui, essa ideia assim, de que a gente não pode ser ofensivo. Então assim, é toda aquela política de não ofender ninguém e tal. Cara, infelizmente pra você, a fé cristã, ela vai ofender pecadores. Vamos começar já, onde todo mundo aqui já se inclui, ok? Para não ser aqui excludente. A fé cristã ofende o meu pecado. Eu, como um pecador nato, eu não curto a fé cristã, sabe? Mas beleza, fui alcançado pela graça. Estou agora na prática, na fé ativa. Bem, o meu comportamento, a minha crença vai ofender pessoas. E a gente tem tentado construir um cristianismo sem isso, porque a gente quer, no fundo, ser cool. Né? Ou buscar unidade com outras pessoas, quando não deveria. Pois é, cara. Então, ó, eu sou um cara da unidade. O Bibotalk é bem plural em termos teológicos. A gente procura, eu vou usar um termo perigoso aqui, mas eu vou usar. A gente procura ser até meio ecumênico, digamos assim. O Bibotalk tem essa característica. Mas nós entendemos aqui, enquanto ministério, que existe um núcleo duro, que o Igor Miguel chama do hardcore, que é o cristianismo hardcore, que a gente não pode abrir mão, sabe? Então, assim, não é assim, agora qualquer um... Não, pera. Tem hora que não dá, tem hora que espana. Exato. Tem hora que a relação não vai, por quê? Porque a gente não pode abrir mão de coisas. Porque, cara, é a essência daquilo que eu creio. E a essência daquilo que eu creio, tem hora que ela não vai somar, tem hora que ela não vai multiplicar, ela vai dividir. Exatamente. E a gente só vai ter condições de discernir bem o que é uma coisa e o que não é outra coisa se a gente conhecer a doutrina, né? A gente só vai saber fazer essa distinção e poder buscar unidade ou não se nós conhecemos bem a nossa fé. Nós não devemos buscar a unidade, pensar sobre unidade cristã de uma maneira autônoma. Nós devemos levar em consideração a harmonia do corpo de Cristo, não é? Se você está inventando doutrinas ou então concordando com doutrinas que não são cristãs, justamente porque você está prezando o amor em detrimento da verdade, você também não está agindo da maneira correta, não é? Não adianta, a gente fala muito sobre o valor da ortodoxia, né? A gente critica muito as pessoas que intelectualizam demais a fé, valorizam demais a doutrina e por causa disso não são amorosos. Tá certo, a gente tem que criticar isso. Tem até uma frase naquele livro 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar, que é muito emblemática, que diz bem assim, que é muito mais fácil ser ortodoxo do que ser amoroso. Isso é uma verdade. Mas, por outro lado, Bibo, a gente também tem que entender que a prática do amor sem os pressupostos corretos também é tão nocivo quanto. Sim, não é? Sim, perfeito. Então, preciso ter ortodoxia e ortopraxia. É preciso ter a crença correta e a prática correta, as duas coisas andam juntas, não é? Então, quando nós falamos em unidade, em caminhar juntos, as duas coisas devem andar de mãos dadas, né? Não podemos ocultar a verdade de alguém simplesmente porque nós queremos, entre aspas, amá-la, não é? Para amá-la, nós temos que contar a verdade. Com certeza. Recentemente, tem uns meses, não deixa de ser recente. Teve um pregador e tal, que andou falando algumas coisas. E, mano, eu sou bem calmo, assim, com esses hereges de internet, né? Porque às vezes eu acho que eles nem são hereges, eles têm uns erros teológicos aí, nem todo erro teológico é uma heresia, ok? Mas, cara, esse menino, ele passou dos limites, assim, porque de novo ele andou falando coisa e agora, bem claro, a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu falei, mano, agora... Aí ele pegou, depois fez um vídeo dizendo que não era... Que a gente entendeu ele errado. Aí, mano, eu fui obrigado a ir lá no Instagram dele e eu comentei, sabe? E aí eu falei que, assim, que essa declaração dele, entre outras coisas, né, fere a tradição cristã. Cara, o que teve de pessoas, né, que acreditam no ministério do menino lá, dizendo, olha aí, dando valor pra tradição dos homens, e não sei o que, esse pessoal que, essa tradição não sei o que, cara, assim, chega a dar um desânimo na alma, que eu nem respondi, cara, sabe, ainda bem que teve pessoas que foram lá responder, porque, eu não tenho nem força moral e física, e isso me deixa um pouco preocupado, porque a maioria das pessoas pensam assim, isso é coisa da tradição dos homens, né, o meu negócio é Jesus, o meu negócio é viver
viver para amar, sabe? Esse pessoal não ama, esse pessoal ama a letra, né? Aí tem aquele erro clássico, né, que o pessoal nos acusa, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, entende? A gente tá vendo agora, Jonathan, já vou embolar aqui mais umas coisas polêmicas, a gente tá vendo agora o uso errado de Romanos 13. Galera aí usando, porque vocês que estão criticando, tem que ler Romanos 13, porque Romanos 13 fala pra fazer isso com as autoridades, e os governos são de Deus e tal. Mano, isso é o quê? Me diz o quê? E pior que não é só a galera no Facebook, é a galera, Facebook a galera discute política assim de maneira mais estranha, né? No Twitter a galera é um pouquinho melhor, no Instagram é foto de comida e gato. Então assim, né? Cara, peraí, mas não é só membros das igrejas no Facebook. A gente tem visto vídeos de pastores, líderes de igreja citando Romanos 13. Ou seja, esse cara não foi capaz de abrir um comentário bíblico minimamente decente pra ver que aquilo que essa aplicação de Romanos 13 dele tá errada, né? Então a gente percebe que há uma desconexão com a história, com a tradição, há uma desconexão com as doutrinas, com aquilo que é básico, sabe? A gente muitas vezes se perde, né, em trechos difíceis, em doutrinas difíceis, sabe? E, cara, e às vezes não sabe nem o básico, como você já bem mencionou, que é 1 Pedro 3, 16 ou 15. Então, assim, cara, a gente precisa voltar para a essência, voltar para a essência da fé. Ou, me lembrei agora daquela música, acho que quem cantava, David Keelan, estou voltando para a essência da adoração. Então, cara, quer voltar para a essência da adoração? Tá, a adoração é Jesus, mas Jesus se revela nas escrituras. Uma tradição é construída ao redor da pessoa de Jesus e ela chegou até mim hoje por causa da igreja. Homens e mulheres que preservaram a doutrina, sabe, que vem desde os apóstolos. Tem um livro da Vida Nova, Jonathan, que é outro que eu sei que ele é antigo, mas eu preciso fazer jabá dele aqui, que é A Heresia da Ortodoxia. Mano, esse livro, ele tem que ser relançado em capa dura, sei lá, dá um jeito de relançar esse livro aí pra chamar mais atenção, porque, meu irmão, ele é fantástico. E muita lorota que tá sendo dita aí por esses, né? Cara, tá lá, eu não sei falar o nome dos autores, são nomes bem complicados. É o Michael Kruger e o Andreas Kostenberger. Isso, esses caras aí, né? Não é tão difícil assim, mas na minha cabeça era mais difícil, a minha memória. Mas, cara, é isso, sabe? É você entender o processo de formação das coisas. Enfim, mano, eu já fiquei nervoso. Já. Vamos acabar logo esse programa aí. Bibo, e essa indignação que você tem é a mesma que o Packer tem também nesse livro. Na verdade, o motivo de ele escrever esse livro foi justamente por conta daquilo que você também tem observado, né? Ele percebeu, bom, o Packer é anglicano, né? E ele percebeu que dentro da denominação dele, o liberalismo estava se infiltrando, não é? Então ele escreve o livro tratando dos problemas dentro da denominação dele, mas acreditando que vai se estender para outras denominações também. E de fato se estendem, porque é um problema que atinge a todas as denominações, infelizmente. O liberalismo tem causado um grande estrago na doutrina, porque o liberalismo dá mais importância ao papel do homem em julgar as escrituras do que simplesmente enfatizar a submissão do homem à revelação de Deus. E aí acontece aquilo que você disse, né? Basicamente existe uma inversão de papéis. O homem se tornou juiz e Deus se tornou réu. E eu seleciono passagens das escrituras que me fazem bem. Então assim, e tem muita gente que eu respeito e tal, ministérios antigos aqui no Brasil, mas que ultimamente o cara faz umas declarações assim que eu falo, pô, mano, isso é legal, é bonito, sai bem num site aí não cristão, faz bastante até sucesso no meio não cristão, então acaba sendo uma voz evangélica não briguenta, né? Parece ser até uma voz sensata, só que daí você pega a declaração do sujeito e põe na balança da tradição. Assim, alguém deve estar pensando agora assim, Jonathan, tá, mas vocês não estão dando muito valor pra tradição, não? A tradição não pode estar errada? É uma pergunta honesta, entendeu? E a resposta é, não, a tradição não tá errada. Simples assim. Então assim, claro que a gente não pode, porque o pai da igreja falou aquilo e aí tá certo. Não, os pais da igreja erraram, gente. Todos os homens de Deus que produziram conteúdo erraram, sabe? Não é isso, mas existe algo que todos eles concordavam e essa concordância, esse núcleo duro vem sendo preservado e a gente não pode abrir mão disso. Não, mas pega só um exemplo aí, vamos pegar, por exemplo, os credos ecumênicos, Bibo. Cara, não tem algo ali do qual a gente discorde.
porque a gente está falando ali dos alicerces da fé, não é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Coisas ali que são básicas e são ali são a essência da nossa fé, são o núcleo duro, como você mencionou, do qual a gente não pode abrir mão. Não é? Então não tem como a gente desprezar a sabedoria da igreja primitiva, a sabedoria de cristãos que viveram nos séculos passados, não é? É isso então, gente. Tivemos esse papo aí sobre fé ativa com base no lançamento de edições Vida Nova, Fé Ativa, o discipulado que produz cristãos que levam Deus a sério, de J.I. Packer. Jonathan, o que mais esse livro trata? A gente basicamente aqui fez um panorama dos 3 primeiros capítulos, levando a fé a sério, levando a doutrina a sério, levando a unidade cristã a sério. O que o pessoal pode esperar deste livro do Packer, esse lançamento de edições Vida Nova? Além desses 3 assuntos que nós comentamos aí no nosso bate-papo, Bibo, que é fé, doutrina e unidade, o Packer ainda vai tratar de arrependimento, igreja, Espírito Santo, batismo e ceia do Senhor. Do ponto de vista dele, são todos assuntos essenciais para que sejam resgatados, para que a igreja cristã leve a sério e para que então retome aí o seu rumo, o caminho correto aí das escrituras. E é um livro que eu gostei, Jonathan, porque ele tá bem escrito, tá bem traduzido, obviamente, e são poucas páginas, então eu penso que é um livro que, se você entregar na mão de um novo convertido ou de alguém que agora está se interessando pelos pontos centrais da fé, eu penso que a pessoa não vai ter dificuldade em ler esse livro e aprender com o Packer. É claro que eu falo assim, eu acho que não vai ter dificuldade, porque uma coisa que eu aprendi, Jonathan, é que às vezes a gente que tá anos estudando teologia e lê, pra nós as coisas são mais fáceis, né? Porque a gente tá acostumado com vocabulário e tal. Mas eu tentei me despir, né, desse bibo que há décadas estuda teologia pra fazer esse comentário. Então eu penso que o livro do Packer tem essa acessibilidade. E pra quem já é macaco velho, cara, o Packer tem um jeito peculiar dele escrever, então você sempre aprende alguma coisa, você sempre tem uma forma legal. Poxa, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, né? Então assim, mesmo você que já sabe e já leu sobre esses assuntos aqui, tem sempre aquela peculiaridade do Packer que vai fazer a gente pensar de um ponto de vista, de uma outra perspectiva, ou aquele exemplo, aquela sacada, né? Todos os autores têm as suas sacadas e o Packer com certeza é um deles. É, com certeza. E Packer é um dos maiores nomes aí do evangelicalismo mundial, não é? A importância dele é, sem dúvida, muito grande. É um livro que vai ajudar pessoas no discipulado, é um livro que pode ajudar no evangelismo e também aí numa escola de catequese, não é? Porque vai introduzir os temas aí principais da fé cristã. Por mais que ele seja anglicano, ele faz um panorama evangelical. Exato. Claro que talvez você tenha que fazer uma ou outra adaptação aí para sua comunidade local. Isso é tranquilo, gente. Qualquer livro que você for usar, você tem que adaptar para sua comunidade local. Mas eu tenho certeza que esse do Packer aí é um bom ponto de partida. Tá aí então, gente, lançamento de edições Vida Nova, Fé Ativa, o discipulado que produz cristãos que levam Deus a sério. E lembrando também que este livro tem o e-book, né, Jonathan? A gente acabou de falar aqui de e-book, tá lá nos recados paroquiais, e esse Fé Ativa aqui tá no formato e-book também. Exato. Você pode entrar lá em www.vidanova.com.br, clicar lá no livro Fé Ativa, e lá você vai ter as lojas, as plataformas que você pode adquirir o e-book. Muito bom. E, Jonathan, apesar de toda a dificuldade que todos estão enfrentando, inclusive as editoras, Vida Nova lançou coisa nova aí já, né, nesses 2 meses aí. Sim, temos coisas novas aí, Bibo. Nós lançamos aí o livro Lendo a Bíblia, livro por livro. Que eu não ganhei ainda, só tô meio chateado que não me mandaram ainda, mas eu entendo que o correio tá dificultoso e tal. A gente vai mandar. Muito bom. Lendo a Bíblia, livro por livro, do William Marty e Boyd Sievers. Temos também Lágrimas de Esperança, do John McAllister. Teve o BTcast desse livro, não é? Muito bom. Nossa, muito legal mesmo. Comentário de Lamentações de Jeremias. Exato. Tivemos aí Fundamentos para a Exegese do Novo Testamento, do querido, falecido professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto e do professor Marcelo Dias. Caraca, olha aí, gente, ó, manda um exemplar pro Paulo On, hein, nosso podcast de exegese bíblica aqui. É, com certeza. E tivemos aí o Fé Ativa, que é o livro que nós estamos falando hoje. Muito bom. É
isso, gente. Vamos ficando por aqui. Jonathan, obrigado pela tua participação em mais um BTcast Vida Nova. Valeu, Bibo. Obrigado aí mais uma vez. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.